Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, desculpa. Amém? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22. Eu enrolei tudo aqui hoje. Capítulo 22, versículos 1 e 2. Diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também ajuntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Santo Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, é a tua palavra, e a tua palavra ela é santa, a tua palavra é poderosa. Senhor Deus, não há um livro, Senhor Deus, que o ser humano possa ler, que possa, Senhor Deus, causar, Senhor Deus, o que a tua palavra faz no coração do ser humano, Senhor. Nós te agradecemos por poder compartilhar aqui, de ouvir, de falar da tua palavra. E eu peço, Senhor Deus, fala em cada coração, Senhor Deus, nesta manhã de domingo, Pai. Os propósitos, Senhor Deus, que o Senhor tem com cada um, o tratamento que o Senhor tem com cada um. Aonde, Senhor Deus, eu não chegar, Senhor Deus, eu sei que o teu Espírito Santo que habita em nós, Pai querido, pode chegar e falar fortemente em cada coração, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. O título dessa mensagem é O Deus que levanta feridos. O Deus que levanta feridos. O contexto dessa história aqui é Davi, ele estava fugindo de Saul. Davi tinha caído na graça do povo. E isso despertou uma perseguição. Saul, então, queria a todo custo matar Davi. Ele queria dar cabo da vida de Davi. E ele ficou muito enciumado, porque o povo criaram uma canção, que eles cantavam que Saul matou os seus milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E aí a palavra de Deus diz que, daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Então, Saul, ele estava com medo de perder o trono, mas na realidade, ele já tinha perdido o trono. Ele já era questão de tempo para que ele saísse do trono e quem assumisse o trono fosse Davi. Era um decreto de Deus. Quando Samuel foi na casa de Jessé e lá ele ungiu Davi, o próximo rei, não havia nada que Saul pudesse fazer para que isso não fosse levado à frente. Era o desejo do próprio Deus. Era a vontade do nosso Senhor. E até que Samuel falou para Saul assim, mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. E daí em diante, Davi fez de tudo. Ele fugiu de uma perseguição ferrenha. Era um jovem contra um rei. Imagina, contra um exército. E ele de todas as maneiras, ele fugiu escapando da morte. Um pouco antes dessa leitura aqui do capítulo 22, ele estava numa cidade chamada Gate, e lá ele sentiu muito medo. E lá diz que, a Bíblia relata que ele se fingiu de louco, e os israelitas, eles eram barbudos, né, e aí diz que ele babava, e ele ficou que nem doido escrevendo na porta da cidade, para que dessem ele como louco, para que ele pudesse escapar daquele lugar. E aí ele chega na caverna de Adulão. Esse lugar chamado Adulão não era um homem, né? Pelo que minha pesquisa, não era um homem, mas era uma região. Parece que era a caverna de alguém, né? Chegou na caverna de Adulão. Mas ele chegou numa região, num lugar propício ali para que ele pudesse escapar de Saul. E na internet tem muitos vídeos sobre este lugar, e é interessante que
Essa não era uma caverna que nem nós imaginamos, uma caverna comum, né? Uma abertura na rocha e que entra lá. Mas ela era uma caverna subterrânea, onde tinha várias entradas de vários pontos. Então você podia entrar num ponto aqui e sair no outro lá. Então era assim que ele chegou ali, é assim que ele planejava escapar. Se o rei entrasse por um lado, ele saía pelo outro. Além do que, aquela região ela estava no alto. E ele poderia ver quando o exército estivesse vindo para capturá-lo. Então, essa é a figura desse versículo. Versículo 2. Existe uma caverna. E assim como nós lemos na Bíblia sobre deserto, né, tem significados quando nós falamos estamos no deserto, estamos na caverna. Se nós lembrarmos de desertos, nós vamos lembrar de escassez, nós vamos lembrar de privação, nós vamos lembrar de morte, daquele sol escaldante, daquela noite fria. O deserto é assim, cheio de serpentes que podem te atacar a qualquer momento. Então o deserto ele traz essa imagem. E a caverna também traz a sua imagem. Ela traz uma imagem de solidão, de medo, como se usasse ali a caverna para um esconderijo. É uma prova. Então nós encontramos os seus significados. Assim como em toda a Bíblia nós vamos encontrando vários significados em passagens, e nós vamos ver que Deus, em todos os lugares por onde nós possamos estar, Ele pode impulsionar as nossas vidas. Há uma virada. Muitas vezes o que nós precisamos é de uma virada, porque nós reclamamos, muitas vezes, e quando Deus nos dá a oportunidade de uma virada, nós voltamos para trás, nós não prosseguimos. Essa semana em uma reunião, e aí tinha um rapaz lá falando, ele falou assim, bem popularmente, falou assim, até um chute no traseiro te leva para frente. Muitas vezes, né? Você precisa ir para frente, nós precisamos ir para frente. Nós não podemos ficar parados sem fazer nada. Paulo e Silas, quando eles estavam naquela prisão, presos injustamente, e ali na meia-noite, por volta da meia-noite, eles cantavam. E o que aconteceu à meia-noite, que marca um tempo da virada, que marca um novo dia na vida de cada um? Ali houve um terremoto. Se nós lembrarmos da história de Elias, Elias foi um homem que lutou ali bravamente ali com o poder de Deus, né? Com o poder de Deus diante dos profetas de Baal, e quando acaba aquilo, ele sai, né? Parece que baixou a adrenalina, né? Baixou a adrenalina dele, e aí ele ficou com medo, ele foi parar em uma caverna, e Deus por 2 vezes falou para ele, o que você faz aqui, Elias? Está na hora de você sair daqui. O que você faz? A caverna pode ser até um lugar de transição, mas ela não é um lugar onde nós moramos. Caverna não é lugar de ficar. Caverna é um lugar um dia ou outro, mas falou, agora o que eu vou fazer? Eu tenho o meu endereço não é em uma caverna. Quando nós lembramos da história lá em Lucas 5, onde os homens ali, os discípulos, eles estavam nos barcos e eles gastaram uma noite toda. E quando eles chegaram com os barcos à margem do mar, Jesus estava lá e eles estavam falando que eles não tinham pegado nenhum peixe. Então Jesus falou, volta lá e lança ali no fundo, ali naquele lugar que vocês vão conseguir. E eles foram lá e fizeram. E ali eles quase que o barco vai a pique naquela história, porque foi uma pesca extraordinária. Então há momentos de virada, há palavras do Senhor que nos impulsionam a virar o jogo, a viver um novo tempo. Há aquela mulher, aquela viúva, que perdeu o marido, né? Ela era viúva, perdeu o marido. Ela tinha 2 filhos que já iam buscar eles, porque eles seriam escravos, porque eles tinham uma dívida que não poderiam pagar. O pai morreu, não tinha como pagar a dívida, e aí chegou o profeta Eliseu ali, e falou para ela, pegou um pouco de azeite, falou para ela pegar os recipientes, pega com todo mundo aí, e começou a gerar mais azeite, e foram enchendo todas as vasilhas ali, e no fim das contas, ela tinha o dinheiro, quando ela vendesse aquele azeite, para que os filhos dela não precisassem ser escravos.
ela poderia saldar as dívidas. Então há tempos onde nós muitas vezes perdemos a esperança, mas o fato é que Deus, ele muda situações. Nós lemos a Bíblia, nós somos expostos à Bíblia, eu tenho certeza que você não ouve só as pregações aqui, você deve ter lá no seu YouTube pregações de quem você gosta, e você ouve, e você vê cortes na internet com palavras de alguém pregando. Nós estamos expostos à palavra de Deus todos os dias, mas o fato é que quando a dificuldade vem, como que a gente se comporta? Parece muitas vezes que nós não conhecemos a palavra e nem o Senhor que escreveu esta palavra. Nós, ao invés de confiarmos e avançarmos, nós retroagirmos ou ficamos parados, ficamos querendo parar, ficar parado naquele momento das nossas vidas, parece que remoendo as coisas difíceis, remoendo aquilo que não deu certo, ao invés de darmos passos ao encontro de coisas novas que Deus tem preparado para cada um de nós. E mesmo diante de tantas dificuldades, Deus faz grandes coisas. Davi, quando ele estava fugindo de Saul na caverna de Adulão, a Bíblia nos remete a 2 salmos que ele escreveu durante essa fuga dele ali naquela região das cavernas. Salmo 57 e Salmo 142, ele retrata ali que ele confia em Deus, que em Deus ele se refugia e Deus cuida dele. Mas aonde ele escreveu isso aí? Num momento de fuga, num momento de dor. E olha, nasceu salmos que os israelitas cantaram e cantam até hoje, por centenas de anos e milhares de anos. Eles têm cantado algo que Davi escreveu quando ele estava em fuga. Olha bem, quantas coisas podem acontecer nas nossas vidas num período de adversidade. Então a palavra de hoje, ela quer tratar nos nossos corações essa situação. Eu não sei o que você possa estar vivendo, qual é a sua caverna hoje, o que você pode falar, qual que é a minha caverna, o que eu estou passando, o que está acontecendo. Mas eu quero te dizer que Deus pode nos conduzir e Ele quer nos conduzir a uma situação melhor. Nós precisamos querer também viver algo melhor, viver algo de Deus, de olhar e falar, eu estou vivendo algo novo de Deus. E é isso que eu quero falar, porque muitas vezes Deus marca um encontro com a gente na caverna. Ontem eu estava passando ali em Osasco, tem uma igreja ali bem perto ali da Maria Campos, e estava lá o nome lá, você nasceu para ser feliz. Eu não sei, irmãos, se nós nascemos para ser felizes, né? Eu nasci para cumprir o propósito de Deus na minha vida, eu não sei. Mas parece que nós precisamos ser felizes a todo custo, né? Sem às vezes passar por dor nenhuma. E eu acho muito difícil isso acontecer em 100%. Nós somos felizes pela presença de Deus, mas às vezes nós vamos sofrer também. Não tem como passar por uma vida aqui sem sofrimento. E Jesus, quando ele se despiu da glória dele, ele estava bonitinho à destra do Pai, lá só demandando as coisas, né? Falando ali, aí num concílio da Trindade, falou, Jesus vai descer lá na terra. Jesus vai descer e vai conduzir as pessoas, porque ele vai buscar e salvar o que se havia perdido, então ele precisa descer, e ele veio aqui e nós vemos que Jesus sofreu muitas situações. E ele sofreu para que as pessoas pudessem olhar para ele e confiassem naquilo que ele estava falando. Você geralmente se compadece com alguém que passou a mesma coisa que você, não é assim? Eu lembro de um tempo que, quando eu conheci a Josi, ela morava bem pertinho, assim, era de esquina, assim, para a comunidade. E eles passavam muitas dificuldades naquele tempo, a família da Josi passava muitas dificuldades. E ali os mais pobres, irmãos, eles iam, buscavam o leite para o meu cunhado, que era recém-nascido naquela época. A Josi já era tipo mãe dele, virou quase que mãe também, já era mais velha. E ali eles tinham muita dificuldade de pagar as contas, todo mundo perdeu o emprego, uma dificuldade enorme. E quem ia buscar o leite para eles? O pessoal da comunidade.
ia lá, pegava a fila, trazia os alimentos ali. Então, porque eles estavam numa adversidade. Então, quando eles olhavam para alguém que tinham passado o que eles passavam, eles ajudavam. Então, Deus às vezes nos leva em cavernas, em situações, para que a gente possa aprender muitas coisas e ter um coração melhor, um coração, né, mais sensível à voz do Espírito. E nós vemos que Jesus sofreu também. Ele sofreu emocionalmente. Quando ele orava no Getsêmani, ali naqueles momentos finais da vida dele, ele falou: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. E ele falou para os discípulos: fiquem aqui comigo. Eles ficaram, foi dormindo, né? Deixaram Jesus lá. Eles dormiram na hora que Jesus precisava deles ali. Então ele sofreu ali emocionalmente, a pressão era grande sobre ele. Jesus sofreu dor física e humilhação. Prenderam Jesus, porque Jesus se deixou ser preso. Porque quando a palavra de Deus diz que quando eles foram prender Jesus, e ele falou: sou eu, aqueles homens caíram por terra, eles caíram no chão, na palavra de Jesus, um homem desarmado, um homem simples, um homem do campo, mas do poder que ele falou, da palavra que ele falou, eles caíram por terra. Depois se atente, quando você estiver lendo a Bíblia, você vai ver esse poder que ele tinha. Então não se deixou ser preso. E ali, né, naquela justiça daqueles homens, ele passou a noite sendo humilhado, esbofeteado, cuspido. No outro dia, ele levou uma surra que um ser humano comum, ele não teria condições alguma de levar aquela surra. Nós não poderíamos levar aquele tipo de surra. Quando o chicote entrava e o chicote tinha ossos na ponta com um ferro, e quando aquele chicote batia, ele trazia a carne e o músculo, e trazia tudo junto. Então, só Deus mesmo para conseguir, porque nós não conseguiríamos. Então ele passou por dor física e humilhação, ele passou por luto quando o amigo dele Lázaro morreu, e ele chegou ali na cidade de Betânia, e ali todo mundo triste, Jesus também ficou triste, e a palavra de Deus vai dizer: Jesus chorou diante daquela situação. E também Jesus, ele passou por um momento onde ele teve muita compaixão, porque ele está de frente para Jerusalém, e ele olha para Jerusalém, ele falou: eu queria te abrigar, como a galinha abriga os pintinhos. Ele queria cuidar deles, mas eles não queriam cuidar, eles rejeitaram Jesus, e passado um tempo, eles foram destruídos. Jerusalém ali foi tomada. Então, esse tipo de situação que levou Jesus a sofrer, e as pessoas ali olhando tudo o que ele passou, poderiam olhar para ele e ver que ele realmente, ele sabia o que era sofrer, ele sabia do que estava falando. Isso pode acontecer comigo e com você. Você já pensou que Deus pode estar te levando à frente para que outros sejam abençoados pela sua vida? Não é fácil. Fala: por que eu, né, Senhor? Por que eu estou passando isso? Nunca fale: por que não é o outro? Nós não podemos falar isso. Se Deus colocou a gente lá, é para nós resolvermos essa situação. Então, se Deus nos colocou em uma situação, é para que a gente vença e ajude outras pessoas. Paulo escreveu aos Coríntios assim: que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Talvez você é a palavra que a pessoa lá do seu serviço, é a palavra da sua boca que ele precisa ouvir. Talvez é a mensagem lá do Zap, né? Hoje a gente é muito impessoal, então vai tudo pelo Zap, né? Então manda a mensagem lá no Zap. Às vezes essa é a palavra que aquela pessoa está precisando ouvir. O tempo de adversidade nos faz aprender muitas coisas. Ele quebranta o nosso coração. O tempo de adversidade nos faz uma pessoa melhor, com certeza. O próprio sábio em Eclesiastes, ele escreveu assim: melhor ir à casa onde há luto. Olha que antagonismo, né? Melhor, não é melhor no sentido da emoção, mas no sentido de pensar e de refletir sobre a vida é melhor. Nós olhamos para ali, para o final de todo ser humano, do rico e do pobre, de todos, os que têm saúde hoje e os que não têm, todo mundo vai chegar naquele momento. Um dia, um pastor falando, né, ele falou, a irmã chegou abatida, a irmã falou:
Não, pastor, eu estou com câncer, eu vou morrer. Ele falou, não estou com nada, eu vou morrer também. Todos nós vamos chegar a esse dia. Com doença ou sem, eu não sei qual vai ser o tipo da nossa morte, mas vamos viver, né? Até que nós chegamos lá, não vamos acelerar nada não. Vamos cumprir a vontade de Deus. Mas esses momentos servem para uma mudança nas nossas vidas. É o tempo de reflexão que nos faz mudar. O tempo do banquete, ele é bom e é maravilhoso, mas quem fica refletindo quando há um banquete? No dia de festa ninguém reflete em nada, é só curtir a festa. Mas no tempo da adversidade, é o tempo que nós paramos a vida e falamos o que deu errado aqui. O que eu fiz de errado, qual que é a decisão que eu tomei que me levou a este caminho? A caverna, ela não é um sepulcro, mas ela é um momento de transicionar. É um momento de mudança. Chegar na caverna, você pode até constatar, eu cheguei na caverna, que bom, e aí, o que eu vou fazer em relação a isso? Nós constatamos que estamos lá. E a caverna não é um sepulcro, mas a caverna é um momento de transição. Davi foi transicionado ali, 400 homens foram transicionados também. Eles chegaram lá arrebentados, mas Deus mudou a história da vida deles ali. Então, de feridos, eles saíram curados, de fugitivos, eles saíram com um propósito, e de solitários, eles saíram para um exército que ia liderar Israel. Olha o que Deus pode fazer na vida de um ser humano, olha o que Deus pode fazer na sua vida. Deus pode mudar a sua história, assim como mudou homens derrotados ali. Ele mudou a história daqueles homens. Ele transformou eles num exército. E quem sabe da história do exército de Israel, eles não são brincadeiras. Eles são eles formam ali o melhor exército do mundo. Israel só é um paizinho pequenininho, mas o exército dele é poderoso. É um país que nasceu na guerra. Ele só vive em guerra há milhares de anos. E esses homens fizeram parte do exército ali, do começo ali de Israel, da história de Israel. A caverna é para aprendermos a enfrentar as durezas. Nós precisamos aprender a enfrentar. A caverna nos expõe aquilo que nós precisamos vencer. Nós não gostamos muito de, muitas vezes, correr daquela conversa difícil, das DR, né? DR. Só não é DR na hora de dormir que não dá, né? Na hora de dormir não dá para ter DR. Mas a gente corre de DR, a gente corre de resolver problemas, a gente quer que as coisas se resolvam sozinha. Ai, que bom, né? Que se resolvesse tudo sozinha. Acordasse amanhã, né? Ai, que bom. Resolveu. Foi lá alguém e resolveu. Tem coisas que é para mim e para você resolver. Não é para outra pessoa. É eu e você. Sou eu e você. Deus não te chamou para viver fugindo, mas para começar a enfrentar. E a caverna nos ensina a enfrentar. Sabe aquelas conversas difíceis na mesa? Conversa na mesa, tá? Senta na mesa e conversa na mesa. Essas conversas, muitas vezes, elas são necessárias. Elas são necessárias. Nós precisamos enfrentar. E nós precisamos aprender a enfrentar lá quando é pouco ainda. Porque pode ser que Deus trabalhe em nossas vidas para ter conversas muito mais profundas ainda. Ajudar outras pessoas. Mas Deus pode transformar a minha e a sua vida. Porque o campo de batalha, ele não é efetivamente onde nós pegamos as armas, né, como um soldado de guerra. O campo de batalha, ele começa aqui, ó. É onde que o inimigo vai trabalhar diretamente nas nossas vidas, propondo que nós somos um derrotado, propondo que você não consegue, e aí, você viu, fulano também não conseguiu. Deu errado, você viu? Você vai contar alguma coisa, que isso aí dá errado. E aí tem sempre alguém querendo desmotivar, querendo, né, te levar para baixo, e para que de uma forma que a sua mente, você olhe para você e fala, mesmo, eu não consigo não. E às vezes abre uma porta, escancara uma porta diante de você, seja em qualquer situação, e você fala, eu não posso ir, porque eu tenho medo, eu não sei porque é difícil, como é que eu vou fazer isso? E é um lugar onde Satanás, ele trabalha, ele estaciona a nossa vida, de forma que a gente vai ficar na caverna. O nosso endereço é da caverna.
Antes você mora lá na caverna de Adulão e fica não sei quantos anos, 20, 30 anos morando na caverna de Adulão. Deus não chamou a gente para morar na caverna. Deus chamou a gente e nos impulsiona para que a gente possa seguir adiante, para que a gente possa dar frutos, para que a gente possa viver uma vida abençoada na presença dEle. Na caverna de Adulão, duas coisas foram consolidadas ali. Davi mostrou que era capaz de liderar pessoas. Ali, irmãos, Davi, um menino, um jovem de 20 anos aproximadamente. Quando ele chegou, ele tinha 20 anos. Deus deu um monte de gente desajustada para ele cuidar, irmão. Você imagina isso? Um monte de gente cheia de problema para ele cuidar. Davi tinha sido ungido rei com 16 anos. Ele já sabia quem ele seria, mas ele não chegou dando carteirada. Olha, você é o futuro rei aqui, você está vendo? Eu fui ungido. Ele foi forjado na caverna. Na caverna ele formou homens que seriam guerreiros. Então, irmãos, muitas vezes nós olhamos Davi rei, que ganhou guerras, que fez muitas coisas bonitas e feias também, e pediu perdão. Ele errou assim como eu e você erra. Não que nós queremos errar, não vamos pegar o exemplo do erro, mas nós podemos errar. Mas Davi nos ensina a voltar também, e a pedir perdão e a continuar. Mas, irmãos, eu quero deixar um versículo que ele pode ser colocado em toda a nossa vida, em qualquer área, em qualquer dia. E ele diz assim, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Se Deus te deu algo para fazer, seja fiel. Ah, mas isso é quase nada, mas então seja fiel. Como que nós vamos ser fiel no muito se nem no pouco nós somos? Não há. Deus conhece o nosso coração. Deus levou Davi até lá. Era muito mais fácil ele matar Saul e já colocar Davi. Mas o que ele estava fazendo com Davi era conduzindo Davi e deixando Davi cada dia mais forte. Se um povo tem um rei frouxo, o povo todo sofre. Então tinha um rei, um homem que sabia o que era ficar face a face com a morte, que era enfrentar perigos. E Davi, ele sempre mostrou isso. Ele matou leão, ele matou urso, ele matou Golias, e foi só aumentando. Eu não sei se Golias era tão difícil quanto o leão, né? Você viu o tamanho de um leão? Né? Leão, esses dias, eu gosto de ver esses vídeos da internet que os animais ficam caçando. E o leão pegou o jacaré parecia um papel. Eu falei, nossa, que força que tem, né? Um leão. Olha a força que Deus capacitava Davi em muitos momentos da vida dele. Eu não creio que ele era forte assim com 16 anos, mas a força que vinha de Deus fazia ele, fazer grandes coisas. Nós podemos ver que a vida de José também é assim. Se nós pegarmos esse versículo, nós podemos aplicar na vida de José. José, ele foi fiel no pouco, ele foi fiel na adversidade, ele foi fiel nos tempos da vida dele, e aonde Deus colocou ele? Lá, como administrador, como segundo homem do Egito. A inteligência de José era tão grande, que ele não deixou o mundo daquela época passar fome, porque ele guardou para vender. Tudo bem que todo mundo teve que pagar para o Egito, mas ninguém morreu de fome ali, que tinha recurso, ele foi vendendo ali tudo que eles acumularam. Então, nós não podemos esperar, nós temos que enfrentar a nossa caverna hoje, a conversa difícil hoje, tomar a nossa decisão hoje, dar um passo em direção ao melhor. O que vai resolver? Nós constatarmos que nós paramos e estamos na caverna, que nós sofremos em alguma situação da nossa vida, isso já está mais que sabido. Mas em relação a isso, como que nós vamos proceder daqui para frente? Se nós temos um Deus tão bom para nós, um Deus que nos impulsiona, um Deus que a Bíblia nos mostra que Ele estará todos os dias conosco, e a gente muitas vezes a gente quer viver a dor. Eu já contei aqui da mulher que tinha coceira na mão, e o pastor lá preocupado, irmão, vou orar pela sua mão, para Deus tirar essa coceira. Ela falou, mas é tão bom, pastor, essa coceirinha aqui é tão boa. E às vezes a gente não quer, a gente quer reclamar, mas não quer solução. É assim que muitas vezes a gente se porta. Nós podemos ser fiéis nas adversidades. A caverna não é o fim para você.
não é o fim para mim, é um tempo de uma virada, onde nós vamos sair dela melhor do que nós chegamos, com toda certeza. Mas nós precisamos deixar Deus conduzir a nossa vida. A outra constatação é que 400 homens tiveram os seus propósitos transformados. Eles entraram pressionados e saíram transformados. Eles entraram endividados, irmãos. Endividado é alguém que não consegue mais saldar as dívidas. Está correndo dos credores. Ainda mais se devesse para a agiota, né? Aí não é que nem o banco, não. Aí, ó, estava correndo. Falou, vamos todo mundo para a caverna de Adulão. Vamos correr. Então chegou os endividados. Chegou aqueles que estavam em aperto. E a palavra na origem, ela vai falar de homens que estavam encurralados. Eles não tinham saída. Eles viviam debaixo de uma pressão emocional, social e espiritual. Você imagina, irmãos, viver debaixo de uma pressão tão forte? Às vezes nós somos colocados em alguma pressão, né? A gente já fica cansado. Você não fica cansado? Na empresa, às vezes, tem umas reuniões chatas assim, a gente tem que, né, às vezes as coisas ali são difíceis, e aí quando eu termino eu já estou cansado. Né? Já estou cansado ali, porque isso demanda muito das nossas vidas, e agora imagina a pessoa sendo colocada isso aí dia após dia após dia, sendo pressionados. E outros ali, eles estavam amargurados, alma amarga, coração triste. O que faz um coração triste? Imagina 400 homens cheios de tristeza e de tudo que é ruim. Você acha que ia sair uma coisa boa ali? Era só reclamação, irmãos. Era só reclamação. Um reclamando do outro, um reclamando do governo, outro reclamando de tudo. Por quê? Porque quem está com dor não tem nada de bom para falar. Já percebeu que quando você está com dor no corpo, você não tem nada de bom? Tudo é a dor, né? Tudo é a dor. Parece que qualquer coisa, você machucou a pontinha do dedo aqui, você não sabia que você usava tanto a pontinha do dedo assim, né? Que dói toda hora. Tudo que você vai fazer parece que dói. Até isso, irmãos, pode nos excluir da graça de Deus. Viver assim nos exclui da graça de Deus. O autor aos Hebreus, ele falou assim, ó: cuidem-se para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Você imagina a situação que eles estavam? E aí, o mais engraçado de tudo, irmãos, é que eles estavam na região da caverna, eles estavam vivendo ali aquela adversidade, eles estavam endividados, amargurados, pressionados, mas se você notar que depois eles viraram os valentes, e você notar que a situação externa não mudou em nada, o rei continuava ainda sendo Saul, continuava tudo igual, mas eles mudaram. E a adversidade serve para mudar primeiro nós. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Então, Cristo nos dá a oportunidade de nos tornarmos nova criatura. Às vezes nós vamos estar em dívida ainda. Vamos estar em dívida. Mas a perspectiva que Cristo nos dá, que Deus nos dá, ela muda todo o futuro das nossas vidas. Então, quando nós olhamos, né, para que esses homens, eles entraram ali pressionados e saíram transformados daquele lugar, não foi por causa de nada externo, foi porque a mente deles mudou, o campo de batalha da mente foi transformado, e aí eles viram quem eles eram em Deus, e aí que a transformação veio. Não veio porque Saul foi destituído. Daquele tempo ali que eles estavam nessa caverna, igreja, demorou ainda 10 anos para Davi assumir o trono. Não foi da noite para o dia, não. Mas a caverna foi rápida, foi mais rápida, e eles saíram de lá vitoriosos. Nós não podemos colocar a culpa em outras pessoas sobre as nossas vidas. Nós dependemos de Deus e não do governo. Chega a época de eleição, o crente se perde, o crente briga com outro crente. Irmão, nenhum deles vai salvar a nossa pele, irmãos. Não adianta, eles vão correr para o propósito deles. Não adianta. Por mais que a gente goste de um e de outro, isso é normal, eles vão correr para aquilo que eles acham que é o certo para a vida deles. Nós precisamos depender de Deus.
O rei pode continuar sendo Saul, a mudança está aqui na nossa mente. É o que nos vai fazer vitoriosos, não é o rei, não é o presidente, não é o prefeito, é o Senhor atuando em nossas vidas. É nós deixando nos levar pelas coisas que Deus tem para cada um de nós. Deus tem coisas grandes, igreja. Deus tem coisas boas para nós. É nós que muitas vezes não queremos vivê-las. Nós não queremos vivê-las. Mas Deus tem coisas grandes para cada um de nós. Eu não sei o quê. Mas eu sei que Deus, Ele trabalha de uma forma maravilhosa. Eu vi um testemunho de um pastor, muitos anos atrás. E esse pastor, ele era um bandido, antes de ser pastor. Apesar que hoje está difícil, né? Mas ele era um bandido. E ele foi para a cadeia, Carandiru. E ele ganhava a Bíblia que os crentes levavam. Ele estava na solitária. E ele usava as folhas da Bíblia para fazer o cigarro de maconha. E aí ele começou a ler a Bíblia também. Mesmo doidão lá, ele estava lendo a Bíblia. E ele sentiu que Deus estava falando com ele. Agora você imagina, um presidiário, aidético, tem uma doença que as pessoas pegam na cadeia porque acho que é muito úmido o ambiente, eu esqueci o nome. Mas ele estava sofrendo com isso também. E aí parou uma música de um que também não é exemplo para ninguém, né? Que ele cantava aquela música Me Chama. E ficou Me Chama, Me Chama. Esse aí não é exemplo para ninguém. Mas a música em si, e ele sentiu no coração, ele falou, Deus está falando comigo, mas o que eu faço? E a música ficou, ele falou que estava tendo uma festa perto da cadeia, e era disco na época, ficou enroscado lá, não sei. E o negócio ficou enroscado e ficava, Me Chama, Me Chama. Ele falou a noite toda. E ele falou, Deus está falando comigo. E aí ele começou a clamar o nome de Deus. Cada coisa misteriosa, né, que Deus faz. Eu sei que esse irmão é um pastor hoje, pastor da Assembleia de Deus. A AIDS foi negativada no sangue dele, não tem mais nada. Ele foi curado pelo Senhor. Olha como Deus pode fazer cada coisa impressionante, que quem somos nós para saber? Mas nós precisamos nos entregar. E esse é o fato. Eu não sei se Deus tem um reinado para nós, ou Ele tem nós como somente um soldado do exército dEle, mas o fato é que nós precisamos ir. Como que nós vamos descobrir se nós não dermos passos à frente? Se nós não desbravarmos aquilo que Deus está nos levando e nos propondo? A mudança da mente, ela muda a trajetória das nossas vidas. Eu acho que foi o Ford que disse alguma coisa assim, se você acha que você pode, ou você acha que você não pode, você está certo. Você está certo das duas coisas. Se você acha que você não pode, você está certo também, você não pode. Mas se você acha que você pode, você pode. E na presença de Deus nós podemos avançar, nós podemos ir adiante. Deus testou Davi, como eu já disse aqui, Ele testou Davi. E Deus pode estar te testando também. Você já parou para pensar nisso? Para te fazer um homem, uma mulher mais firme. A caverna não é para nós desistirmos. A caverna é para nós sairmos mais arrojados. Você já ouviu alguém fazer essa expressão, fulano, ó, tem isso aqui, ó, costa larga, ombro forte. Fulano tem isso aqui, ó. Deus às vezes quer nos dar isso aqui. E só vamos conseguir ter ombro largo e forte se carregar peso, se passar dificuldade. Mas Deus está nos ensinando para correr mais ainda para Ele. Não é para correr dele, é para correr para Ele. Há muito tempo na igreja, às vezes eu vejo a pessoa quando está tudo certo, está dando glória a Deus. Mas se tiver uma coisa que deu errado na vida, abandona a igreja, abandona a Deus, abandona tudo. Que evangelho é esse? Não é o evangelho que você aprende aqui, não. Porque se tiver o ruim, ainda vem mais ainda para a igreja, irmãos. Faz campanha de oração, vai para o monte, vai mais ainda para perto de Deus. Não é hora de voltar para trás, é hora de ir para frente, é hora de descobrir mais coisas. Deus, Ele formou um exército. Na caverna de Adulão, eles entraram feridos e saíram curados. Como é que vai fazer um exército de gente doente, né? Não dá. Vai combater o outro exército com todo mundo doente? Não vai ganhar de ninguém. Então, na caverna, eles entraram como feridos e saíram curados, sem propósito, e saíram com uma missão de vida. Imagina, irmãos, agora eles eram do exército de Davi. Eu fiquei todo orgulhoso quando eu entrei no exército.
18 anos, né? Entrei no exército, pus aquela farda e saí na rua, assim. Fui dar uma volta no bairro, agora eu sou do exército. Grande coisa, né? Não sabia nem atirar, mas estava lá, com a minha fardinha, né? Minha boina lá. Né? Quem foi do exército sabe que tem que ralar, né? Ficar sem tomar banho e tal, e sem comer, para pegar aquela boina lá. E aquela boina, né? Pra gente, né? 18 anos era tudo, nossa. E aí, muitas vezes nós estamos sem propósito, mas quando nós entramos na caverna, nós saímos de lá com uma missão. Deus nos dá uma missão. Nós entramos muitas vezes amargurados e saímos cheios de fé. É isso que a caverna nos faz. Não culpe a Deus porque você está na caverna, Deus está te ajudando. Deus está te ajudando. Se Ele te levou para uma caverna, se permitiu estar numa caverna, fala, obrigado, Senhor. O que eu preciso agora para sair daqui? O que eu preciso aprender do Senhor para sair dessa caverna? Eu não quero sair daqui derrotado, eu quero sair daqui vitorioso para um novo propósito na minha vida. Sabe, irmãos, tem as histórias dos valentes de Davi, tem um que ficou com a espada grudada na mão, que não conseguia nem desgrudar a espada da mão. Mas teve um outro, irmãos, que diz que era Benaia, que era filho de Joiada, ele pulou numa cova e lutou com um leão na neve. Irmão, você imagina lutar com um leão na cova, na neve? É muita diversidade, não é não? E aí ele lutou e foi vencedor. E fez outras coisas também. Então Deus, Ele pegou um homem que não conseguia lutar com nada, nem com um gatinho, e colocou ele para lutar com um leão. A vida de Benaia, ali ela melhorou. A vida deste homem foi outra. Por quê? Porque ele acreditou no plano de Deus para a vida dele. O que adianta nós só ouvirmos a palavra e não fazermos nada em relação a isso? Se nós olhamos tantas histórias de fé e de verdade, são relatos que as pessoas viveram, essas pessoas são de verdade. Elas foram homens e mulheres de verdade que decidiram entregar a vida para Jesus, né? Não para Jesus naquele tempo, porque Jesus, a revelação de Jesus ele veio depois, mas se entregaram aos planos de Deus. Nós podemos sair dessa caverna vitoriosa. O que você decide para a sua vida hoje? O que você decide? Eu não sei qual é a área da sua caverna, aonde dói. Talvez é um casamento. Tem coisas ali que estão uma caverna. É um relacionamento. Fala, mas é uma caverna isso aqui. Está difícil. Senhor, está difícil isso daqui. Talvez é no seu trabalho. É uma caverna aquele lugar. Você pode não querer estar ali, falar, eu não queria estar aqui, né? Começa o horário de trabalho, 8 da manhã, você fala, meu Deus, eu nem queria estar nessa caverna de novo. Mas o que vai acontecer se não fizer nada em relação a isso? Um ano depois está falando a mesma coisa, eu não queria. Meu casamento está ruim hoje, meu relacionamento está ruim hoje. Mas o que nós fizemos em relação a isso? Eu lembro do Kaká, o jogador, e ele lutou muito, o casamento dele deu errado, mas não foi por culpa dele. Aliás, homens, a mulher dele largou dele porque ele era muito perfeito, falou ela. Então deixa a toalha na cama, deixa bagunçar as coisas, não seja tão perfeito, não vai perder a esposa à toa, né? Deixa lá, né? Mas ele fez de tudo, ele orou, ele fez campanha, ele jejuou. O Kaká é um homem de Deus. Passar tudo que ele passou, um astro do esporte que ele foi, com uma vida íntegra que ele sempre demonstrou, ele é uma pessoa exemplo. Mas ele lutou por aquele casamento a todo custo, ela que não quis. E é isso que, às vezes, nós vamos nos empenhar e nós não, pode até dar errado, mas o que nós fizemos para aquilo? Se nós olharmos para trás e falar, não me empenhei em nada, deixei rolar. Seja o que Deus quiser, né? Ué, como assim? Como se Deus quisesse o mal para as nossas vidas, quisesse o erro para as nossas vidas. Então, nós muitas vezes constatamos essas coisas e não fazemos nada em relação a isso. Passa um ano, nós vamos contar a mesma dor, né? Estamos contando a mesma dor, a mesma situação difícil. Irmãos, até quem está do lado não aguenta, fala, meu Deus, de novo, a mesma conversa. Meu pai já brincando, né? Ele falou, tem pessoa que tem até uns demônios que já está caduco, né? Tem que expulsar esses demônios caduco. Está lá 30 anos lá, te conduzindo. Sai fora com esses demônios. Né? Então, nós precisamos tomar uma decisão frente à dificuldade.
E Deus te trouxe aqui nesta manhã para isso. Eu não sei qual que é a sua caverna. Cada um que tem a sua, cada um que sabe a sua e sabe as suas dificuldades, sabe o que está passando, mas Deus te ensina e te conduz da melhor forma. Aí nós podemos ficar parados e reclamando, ou nós podemos avançar e sair como pessoas vitoriosas. Cada um vai ter um lugar. Davi, ele foi para ser líder, essa era a posição de Davi, mas tinha um monte que era do exército. E um rei sem um exército bom também não serve para muita coisa não, o outro exército captura ele e mata. Então todo mundo é importante no reinado. Você é uma pessoa importante. Você é uma pessoa importante no reino de Deus. Mas se você ficar derrotado, se nós vivermos derrotados, qual a relevância que nós vamos ter para esse reino? Talvez alguém vai olhar para nós e falar, o quê? Para ser crente igual que fulano? Quem já ouviu isso? Todo mundo já ouviu isso, né? É uma vergonha para nós, né? Mas o mau exemplo de um crente faz essas coisas. Para ser crente igual fulano, eu não quero não. E às vezes nós, em vez de ser um bom exemplo, nós somos um péssimo exemplo. Nós somos um péssimo exemplo de fé. Às vezes nós não fazemos nada, nós mostramos uma fraqueza tão grande que a pessoa olha e fala, mas a pessoa vai na igreja toda hora e está assim. Não que nós não vamos passar dificuldades, nós temos dificuldades como todos os outros, os que creem e os que não creem. A dificuldade todos vão passar, mas nós temos uma confiança em Deus. E é isso que eu quero que desperte na sua vida hoje. Deus nos deu armas, Ele nos deu a oração é uma arma de guerra, irmãos. A oração, ela nos coloca em contato com o Senhor, e ali nós podemos falar com o Senhor. Ele nos deu o jejum, que mata a nossa carne, que nos leva perto de Deus, que nos dá um coração sensível à vontade de Deus. Ele nos deu essa palavra que nós podemos ler e nós podemos aprender, mas o que vai acontecer é, qual é a nossa atitude? Em relação a tudo isso que eu falei, qual é a nossa atitude? Qual é a sua atitude? Saber, irmãos, conhecimento técnico é bonito, mas Deus nos leva, Ele nos leva a um conhecimento de causa. Saber que Deus é bom, que a Bíblia é a verdade, é tudo muito bom, mas só isso não basta. O que é para mim e para você é, quando chega a caverna, o que nós vamos fazer? E aí nós vamos pegar tudo que nós aprendemos e lemos e oramos e vivenciamos, e vamos pegar os exemplos, vamos pegar tudo isso e falar, e agora? Agora eu preciso ir para frente, eu preciso caminhar. A atitude é o que nós decidimos fazer diante da adversidade. Ficar parado não vai resolver absolutamente nada. Deus quer e pode conduzir a nossa vida fora da caverna. Não more lá. Lá não é seu lugar. Eu não sei qual causa que é. Talvez uma área da vida está boa, a outra está morando na caverna. Não é lá que o Senhor nos quer. Deus nos fez um exército vencedor. Deus faz um ajudar o outro. Você é importante para o reino. No profeta Jeremias, ele tem uma passagem lá no capítulo 18 que ele mostra o profeta para ele descer na casa do oleiro, para ele ver o vaso ali e ver Deus moldando um vaso. E nesse mesmo princípio, que o vaso foi refeito, na caverna de Adulão, os feridos foram restaurados. Deus pode fazer nova todas as coisas. Deus faz nova todas as coisas. O mesmo Deus que molda o barro é o mesmo Deus que levanta os abatidos. Amém? Vamos orar? Mas eu